Você já ouviu falar no termo crenças limitantes? Eu imagino que sim, né? Principalmente por ser um termo bastante utilizado pelos coachings. Mas na proposta do vídeo de hoje, eu quero trazer a definição desse termo de forma didática e com base na ciência da psicologia, para que a gente entenda e tenha dimensão do quanto ele está presente na nossa vida e também o quanto ele pode nos influenciar desde os nossos pensamentos até os nossos comportamentos. Oi, eu sou Andressa Fernandes e se você já se interessou pelo conteúdo de hoje, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Bom, gente, mas o que seriam essas crenças limitantes? Apesar de ser um tema bastante popular na psicologia, especificamente na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos chamar de crenças disfuncionais. E o que seria disfuncional? Disfuncional vai ser tudo aquilo que não te agrega e que acaba, de certa forma, interferindo no seu desenvolvimento. E aí eu te convido a imaginar aí na sua mente uma árvore. Então imagina aí uma árvore, desde as suas raízes, o seu tronco, até as folhagens e os seus frutos. Na raiz dessa árvore, ela vai ser representada aí pela crença disfuncional. Então na TCC a gente vai chamar de crenças nucleares ou crenças centrais, que são crenças que elas estão de fato enraizadas na gente, a ponto da gente muitas das vezes nem perceber, nem se dar conta que tem essas crenças. Então elas se tornam verdades absolutas. Então acabam interferindo aí, tanto na forma como a gente se sente, pensa e se comporta, tá? Então é aquele ciclo que eu comentei com vocês no vídeo Você Questiona os Seus Pensamentos. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida lá, tá? E aí, quando a gente pega essa parte da árvore, as raízes, como a gente desenvolve essas crenças centrais e nucleares? São crenças desenvolvidas desde a nossa infância. Então, são crenças que foram ali interferidas através do ambiente que a gente foi criado, a partir da relação que a gente teve com os nossos criadores, as relações que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida, todas as experiências, a sociedade que a gente está inserido. Então, são fatores externos que podem influenciar no desenvolvimento, seja de crenças disfuncionais, como também crenças funcionais. Mas o quanto que é importante a gente buscar entender, buscar esse conhecimento para a gente identificar na gente que crenças disfuncionais nós temos e que talvez esteja interferindo na forma como eu me comporto diante da vida. Bom, e aí você me pergunta, tá, Andressa, mas como eu posso identificar se eu tenho crenças disfuncionais? E o primeiro indicativo é através dos nossos pensamentos. Então, a forma como a gente pensa, ele vai dizer tanto seja um pensamento consciente quanto pensamentos automáticos, que eles já estão no lugar mais superficial na nossa mente, então a gente nem percebe, nem se dá conta, acaba sendo necessário um esforço da nossa parte para identificar. Poxa, eu estou me sentindo dessa forma, então eu estou me sentindo com um sentimento de inferioridade, não estou me sentindo tão inteligente, eu não sou capaz, as pessoas não me acham interessante, eu sou um burro. Então são exemplos de alguns pensamentos que podem estar indicando crenças disfuncionais que foram desenvolvidas em você, tá? E aí ainda nessa raiz da árvore, na TCC nós vamos trabalhar com 3 grupos de crenças nucleares, que seriam as crenças de desamor, as crenças de desamparo e as crenças de desvalor. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, dentro das crenças do desamor, a pessoa ela vai estar suscetível ali a se sentir defeituosa, rejeitada, vai se sentir não sendo digna de amor. Então, são alguns exemplos aí que a pessoa acaba se sentindo devido a essa crença que ela possui. E nas crenças centrais de desamparo, a pessoa ela vai estar mais suscetível a se sentir frágil, incapaz, incompetente, inadequada. E a terceira crença é a crença do desvalor. Então a pessoa ela não se acha digna de viver, ela tem
uma perspectiva de vida com desesperança. E aí eu vou te trazer aqui para você alguns exemplos. Se, por exemplo, você desenvolveu uma crença disfuncional de que você é um fracasso. Então, a gente está falando aqui de uma crença que a gente toma como uma verdade absoluta na nossa vida, mesmo quando a gente não percebe, quando a gente não tem consciência. Mas essa crença de ser um fracasso, ela pode desenvolver em você o perfeccionismo. Então, você vai ser aquela pessoa que vai tentar ao máximo não errar. Então, a autocobrança, ela pode ali se desenvolver de uma forma, intensa. E só que todo esse caminho que você tá percorrendo do perfeccionismo, na verdade, é uma tentativa de ir contra aquilo que você acredita. É na tentativa de que você desminta essa crença que você tem internalizada lá dentro, de que você é um fracasso. Então, se você erra, logo você só tá afirmando o que você acredita ser. E aí, na psicologia, a gente usa um termo que é muito utilizado, que se chama estratégia compensatória. E é exatamente esse movimento onde eu tento buscar fazer tudo perfeito, sem erro, para que vá na contramão da minha crença de que eu sou um fracasso. E um outro exemplo é que se você tem a crença de não ser bom o suficiente, logo você vai ter como verdade absoluta de que se você tentar algo novo, de se você quiser tentar arriscar um plano novo na sua vida, seja profissional, enfim, aquilo vai acabar dando errado. Então, para que você não confirme essa sua verdade absoluta, logo você evita se expor. Então, você evita a dar novos passos na sua vida, tomar decisões, porque aquele medo de confirmar que você não é bom o suficiente é muito grande. E aí é onde entra esse movimento da estratégia compensatória. Isso acaba nos paralisando. E é muito interessante porque quando a gente pega essa árvore, e a gente focou bastante aqui nas raízes, Então as raízes, elas vão estar representando essas crenças que estão bem internalizadas. E aí, através dessas raízes, vão ser influenciados naquele ciclo que eu já trouxe aqui para vocês, que vai ser na forma como a gente pensa, Por isso que o pensamento, ele é o primeiro indicativo se nós temos crenças disfuncionais, e os nossos pensamentos logo vão influenciar os nossos comportamentos, a forma como a gente se sente, e esses comportamentos vão trazer resultados, que seriam os frutos dessa árvore. Então, olha como que é de extrema importância a gente entender sobre esse assunto, porque ele pode nos levar por um caminho não tão valioso, Talvez ele impeça que a gente se aproxime de valores que são importantes pra gente, valores que são importantes na nossa vida. Mas uma coisa importante para eu trazer aqui para vocês é que, apesar de ser um processo que de fato requer esforço, uma atenção, muitas das vezes você vai precisar sim de um acompanhamento com um psicólogo, mas quando a gente traz à tona, quando a gente tem consciência de como que funciona esse nosso modelo cognitivo, é possível que a gente tome ações, atitudes mais assertivas na nossa vida. Então, você não precisa ser um refém de crenças que talvez te acompanharam até hoje, até a sua vida adulta, ou que estejam influenciando aí em tomada de decisões, em assumir novos planos na sua vida. Então, a gente tem a nossa parte de ter uma autorresponsabilidade, de buscar enfrentar todas essas crenças, todos esses pensamentos que acabam muitas vezes nos rotulando. Então, fica aqui o convite para você, caso você, enquanto você assistir esse vídeo, você se identificou com algum exemplo ou percebeu aí que sim, você tem algumas crenças disfuncionais que precisam ser olhadas, então dê essa atenção, não deixe de lado, não ignore. É importante essa busca pelo autoconhecimento justamente para que a gente possa estar se desenvolvendo a cada dia. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E se você gostou, já deixa aqui o seu like. E foi muito bacana poder trazer um conteúdo que, antes de eu trazer aqui, já me atravessou de alguma forma, já falou comigo em algum processo e experiência que eu tive na minha vida. Então, eu espero de verdade
que tenha feito sentido para você também, tá? E deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, o que você achou, se ficou alguma dúvida, tá? E eu te convido também a me acompanhar lá no Instagram. Então, todo dia eu compartilho um pouquinho da minha rotina, também compartilho conteúdos de psicologia. Então, te espero semana que vem. Beijinho!